Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia nesta segunda-feira. Confira os destaques desta segunda edição. O vereador Rodrigo da Farmadique questiona executivo sobre prazos para a reconstrução de centros de saúde nos bairros São Cristóvão e Dique 6. Requerimento do vereador Marcelo Silva quer saber valores e condições dos imóveis alugados pela Prefeitura de Campinas. Começa hoje série de reportagens sobre primeira infância. Conheça o trabalho da família acolhedora. E no esporte, pela Série B, Guarani perde em Sorocaba. Ponte Preta vence em Campinas. Requerimento do vereador Marcelo Silva quer informações sobre imóveis locados pela Prefeitura aqui no município de Campinas. O requerimento 2272/2018 foi aprovado durante a 59ª reunião ordinária que aconteceu na última quarta-feira. O documento de autoria do vereador Marcelo Silva questiona o executivo sobre imóveis locados para funcionamento de departamentos da Prefeitura. Isso faz parte de um projeto de lei que eu propus na casa, para que todos os imóveis que a Prefeitura aluga para secretarias ou para ARs, que elas tenham a identificação na placa do valor do aluguel, se está de acordo com o mercado, e o prazo também de validade desse contrato. Mais uma vez, a gente sempre pauta pela transparência dos atos da administração pública. O parlamentar ressaltou que, além dos valores de locação, é necessário saber as condições desses imóveis. Não temos, É justamente por isso que nós fizemos esse requerimento, e também fui além. Pedir para que seja averiguado se nesses prédios locados existem o AVCB exigido pelo Corpo de Bombeiros. O Executivo tem até 30 dias para responder os questionamentos do vereador. Vamos averiguar, ver se realmente os valores estão de forma adequada com o que se projeta naquela determinada circunscrição. Então, ok, vamos seguir em frente, anexar o meu projeto de lei, que visa dar transparência aos atos da administração pública. Caso contrário, nós tomaremos as medidas que nós entendemos aí cabíveis a esse caso. A entrega das obras dos centros de saúde do Jardim São Cristóvão e do Dique 6 foram temas de requerimentos apresentados pelo vereador Rodrigo da Farmadique em reunião ordinária. O vereador Rodrigo da Farmadique apresentou em reunião ordinária 2 requerimentos endereçados ao prefeito da cidade, Jonas Donizete, solicitando informações a respeito de 2 centros de saúde. O do Dique 6, que ainda está em fase de conclusão, e o Centro de Saúde Jardim São Cristóvão, que foi demolido e está em fase de reconstrução. O requerimento para saber sobre esses 2 centros de saúde é para que o prefeito informe para nós se já há previsão de entrega e inauguração desses centros de saúde e se já tem também previsão para contratação de profissionais, porque nós teremos um centro de saúde novo e um outro que vai ser reconstruído e ampliado e nós precisamos com certeza de uma contratação de profissionais. Através dos documentos, o vereador também quer saber quais os bairros e o número de pessoas a serem atendidas por esses centros de saúde. Para que não aconteça como no Centro de Saúde do Satélite Íris, que é um centro de saúde modelo que foi inaugurado recentemente, alguns moradores próximos daquele centro de saúde estão sendo atendidos numa distância muito grande. Então nós precisamos ter essa certeza para que a gente discuta com a Secretaria de Saúde para que aqueles bairros próximos do centro de saúde novo, as pessoas que residam naquela região possam ser atendidas lá. Rodrigo da Farmadique ressalta a importância da entrega dos 2 centros de saúde. Primeiro, sobre a unidade do Dique 6. Especificamente o Centro de Saúde do Dique 6 é uma grande conquista para a região do Ouro Verde de uma forma geral, mais especialmente a região dos Diques, por conta de que o Centro de Saúde mais próximo, ali, que é do Dique 3, o Centro de Saúde do Jardim Santo Antônio e da Vila Aeroporto, eles praticamente já estão superlotados, atendendo uma demanda muito grande. E vai descentralizar, alguns bairros passarão a ser atendidos no Centro de Saúde novo do Dique 6 e os outros vão diminuir a espera por tempo de marcação de consultas. É isso que nós esperamos, é um grande anseio da população e uma grande conquista. Já sobre o Centro de Saúde do Jardim São Cristóvão, o parlamentar destaca o fato de que ele estava para virar ruína
e teve que ser demolido para poder ser reconstruído. Só que agora, nesse momento, o que nós estamos questionando ao prefeito é o prazo para a conclusão dessas obras, porque aquele centro de saúde atendia aproximadamente 20 mil pessoas e esse centro de saúde ele foi desmembrado para atendimento em locais improvisados, em sede de bairros, algumas sedes próximas, imóveis próprios da prefeitura, e nós precisamos agilidade, nós precisamos desse prazo para que a gente cobre que ele seja concluído nesse prazo que a prefeitura nos passe, porque as pessoas precisam voltar a ser atendidas no local apropriado e deixem de ser atendidas nos locais que estão sendo improvisados. Amanhã em Campinas, o tempo segue nublado e chuvoso durante todo o dia. A temperatura segue amena, mínima de 20 e máxima de 28 graus. A TV Câmara Campinas, em homenagem à Semana da Criança, veicula uma série de reportagens sobre a primeira infância. Hoje a gente abre com o trabalho da Família Acolhedora, que mostra como é possível dar um novo sentido à vida das crianças de 0 a 6 anos que por algum motivo foram separadas das famílias de origem. Crianças que estavam em situação de risco e tiveram seus direitos violados, em que todas as possibilidades de que elas ficassem em segurança foram esgotadas e por isso foram retiradas do convívio familiar. No Brasil, existem mais de 46 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que vivem atualmente nas quase 4 mil entidades credenciadas junto ao judiciário de todo o país. Em Campinas, um programa que começou na década de 1980 e que, a partir da Política Nacional de Assistência Social, passou a ser executado como política pública. Um modelo que deu origem ao livro Família Acolhedora, as relações de cuidado e de proteção no serviço de acolhimento. Fruto da tese de doutorado da assistente social, que foi uma das precursoras e hoje é coordenadora do Plano da Primeira Infância Campineira. Quando eu terminei o mestrado, pularam duas categorias importantes, que é o cuidado e a proteção. E como nós somos, aqui no SAPECA, o serviço mais antigo em funcionamento no Brasil, eu pensei que o doutorado poderia então ouvir quem já tinha passado por esse serviço, porque uma coisa somos nós falarmos dele, a outra é quem viveu o serviço. Em Campinas, 2 serviços de acolhimento realizam o programa Família Acolhedora. Cada um deles tem 25 famílias cadastradas e todas as crianças com até 6 anos de idade, período chamado de primeira infância, são encaminhadas para essa guarda subsidiada. Nós acolhemos aqui crianças de 0 a 18 anos, mas com foco na primeira infância, de 0 a 6 anos, crianças que ficam acolhidas nas casas das famílias que são cadastradas e habilitadas por esse serviço. Nós também visamos as possibilidades de reintegração dessa criança à sua família de origem ou extensa, e também, esgotando essas possibilidades, a gente sugere para o judiciário que se encaminhe essa criança para uma família substituta, para uma família adotiva. A gente recebe crianças que não sabem o que é um almoço em família, a gente recebe crianças que não sabem que um abraço é um carinho, que não precisa bater e sim conversar. Então isso tudo faz a diferença. Então isso tudo é reconstruído com essa criança, que ali atrás ela perdeu pela situação da violência. Mudar a rotina da casa por um período e antes o que era chamado de organizado ganha uma nova dinâmica e tudo passa a ser mais colorido. Em Campinas, são cerca de 50 famílias acolhedoras e a ideia é que esse número dobre para atender as crianças na primeira infância. A família da Vanessa adaptou a casa e toda a vida para acolher essas crianças. Hoje está com uma menina de 6 meses de idade. Ela lembra que participar do Família Acolhedora surgiu de forma inusitada. Os meninos estavam assistindo uma reportagem, estava todo mundo aqui na sala assistindo, e aí eles ficaram entusiasmados porque era um bebezinho de 40 dias. E eles, mamãe, vamos acolher uma criança? E eu falei, não. Falei, não vou acolher. Falei, imagina, como é que eu vou devolver essa criança? Falei, não vou. E aí eles, vamos, eles insistiram muito, eu falei, quer saber? Falei, vamos para a escola, eu vou atrás, eu vou ligar, saber como funciona, e não fui.
E a hora que eu fui buscar eles na escola à noite já, né? Eles, e aí mamãe, que dia que a gente vai pegar o bebê? Pensou que a gente ia esquecer, mas a gente foi lá e perguntou, cadê a neném? Ah, é? Porque a gente achou que era no dia que ia trazer já. A gente participou das reuniões. Também de algumas coisas, de algumas atividades que tinha lá no Família Acolhedora. O medo inicial, como lidar? Ai meu Deus, falei, como que eu vou desapegar? E foi muito tranquilo. Porque eu imaginava assim, a criança vem para minha casa, eu vou ficar cuidando, vai dar daqui 2 anos, eles vão vir, vai buscar a criança e vai levar embora para casa deles. E não foi nada disso, a gente acompanha todo o processo, como é que tá a família, como que tá, olha Vanessa, elas ligam toda semana, como é que tá a bebê, o caso dela tá assim, não tá. A criança, ela não tem, mas eles têm visitas semanais com os pais. A Roseli, que desde 2009 participa do programa, lembra do primeiro acolhimento. Foi um acolhimento muito intenso, porque um bebê, e ela era um bebê muito pequenininho, a Sofia nasceu prematura, e foi muito assim, muito acolhida, eu dormia juntinho, acordava à noite para dar mamadeira. Então foi um estreitamento muito forte de vínculo. Hoje ela e sua família cuidam de uma pequena com 5 anos de idade. Ela corre pela casa, mas a Roseli sabe exatamente qual é o seu papel e fala de como lidar com a dor da despedida. Mamãe e papai agora não podem cuidar de você, a Roseli e o Luiz estão cuidando de você, a Thaís e o Lucas, a gente fala. E com isso nós vamos caminhando, né? A gente sente muito quando vai embora. Tem o choro, tem a saudade, que às vezes dói até, né? É igual um filho quando vai embora, vai para uma viagem, né? O filho também não fica com a gente, ele também vai uma hora, né? Este é um momento em que os serviços também preparam as famílias, porque o cuidado é individualizado. O que não significa que não há um sofrimento na hora da despedida, mas há um sofrimento possível, aquele da separação, da despedida, mas que logo se modifica e vira um desejo de um próximo acolhimento. É um amor que você está dando a alguém, né? Sem conhecer, você abre a sua casa, muda a sua rotina, muda a sua família, né? Para estar recebendo uma pessoa que você também não conhece. Porém, aquele amor é dado, né? Não espera-se nada dele, gratidão, um amor incondicional, não espera-se nada. E sim, você vai doar este amor o tempo que for necessário. Este tempo que a criança está na sua casa, você está transformando, ressignificando, na verdade, a vida desse sujeito. Eu acho que quando a família acolhedora e os profissionais do serviço trabalham de verdade a missão, né, é muito bonito de ver tudo o que acontece nesse amor sem posse, né? E esse amor sem posse, mas que é tão intenso e importante, pode ser decisivo na vida de um ser humano. A criança institucionalizada, ela fica no coletivo, né? A criança da família acolhedora, ela tem um cuidado individualizado. Estudos comprovam também, né? Que a cada 1 ano de acolhimento institucional, perde-se 4 meses de desenvolvimento psicomotor. Então, ter um adulto de referência é fator importantíssimo para a constituição de um sujeito, para ele entender que existe alguém, referência, cuidando dele. Esse modelo, que hoje trabalha principalmente com as crianças da primeira infância, poderia ser ampliado se mais famílias participassem do programa. Eu acho que as famílias campineiras nem sempre sabem que podem contribuir com uma tarefa tão nobre como essa. A gente espera que essas crianças que foram acolhidas em família, um dia sejam acolhedores em suas vidas também. A escritora Ailda Hilst viveu em Campinas praticamente 40 anos. E agora a Casa do Sol, local onde ela viveu, é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas e pode ser visitada. Carlos André veio do sul de Minas para conhecer a casa onde a escritora Ailda Hilst viveu. Como eu sou compositor, a Karina me apresentou a obra da Ailda, eu li, fiquei encantadíssimo. E resolvi começar uma série de canções para piano e voz sobre poemas da Ailda. Então eu vim aqui para sentir o clima da casa, absorver um pouco mais da Ailda, para poder passar isso para a música, né? Assim como Carlos, outros artistas já passaram pela Casa do Sol para se inspirar com o trabalho da escritora. E é para isso que o local foi construído.
Hilda nasceu em Jaú e morou em São Paulo. Antes de se mudar para Campinas, ela frequentava muito a cidade. Isso porque o local em que hoje é a Casa do Sol já foi a fazenda de café da mãe. Ela morava em São Paulo, tinha uma vida muito charmosa, saía muito e tal. Aos 36, 37 anos, ela teve um insight que se ela não focasse no trabalho, ela não teria tempo de vida para construir a obra que ela pretendia. Então, por isso, ela construiu a Casa do Sol, que é uma casa construída para o trabalho, é uma casa diferente. O local em que a autora mais ficava na Casa do Sol era o escritório. Aqui foi escrita a maior parte das obras dela. Daqui saíram 132 crônicas e a peça de teatro As Aves da Noite, por exemplo. É desta máquina de escrever que saíram os mais de 40 títulos escritos por Hilda Ilst em vários gêneros. E não é só. A Casa do Sol tem ainda outros cantinhos especiais. O altar com objetos de várias religiões da escritora, a sala em que ela recebia algumas visitas ilustres, como a escritora Lígia Fagundes Telles, o pátio projetado no centro da casa, o jardim que tem quase 10 mil metros quadrados e uma figueira que dizem ser mágica. A figueira foi o motivo pelo qual a Hilda escolheu esse lugar para levantar a casa, porque ela deu conta numa das entrevistas dela que quando ela era pequena, ela sempre pensava em ter uma casa pertinho dessa figueira, porque contavam para ela que a figueira era mágica, porque todas as figueiras são mágicas, porque vivem e assistem à passagem de várias gerações. O último desejo que foi realizado foi o meu filho que pediu uma namorada, queria se apaixonar, e a figueira imediatamente mandou uma mulher linda, hoje eles são casados. A Casa do Sol foi tombada pelo CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Além disso, o jardim tem uma indicação para ser tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ela é tombada porque a Hilda foi uma artista totalmente vanguardista, sabe? Ela esteve muito à frente do tempo dela. Além da obra genial, ela tinha um estilo de vida, as pessoas que ela recebia, tudo que se passou aqui nesses anos foi o motivo do tombamento. Tanto é que o nosso tombamento não é arquitetônico, apesar da casa ser linda, graças a Deus é um tombamento imaterial, pelas coisas que aqui se passaram, não pelos objetos. E quem visita a Casa do Sol pode sentir o clima do local em que viveu a escritora. Muito lindo aqui, muito lindo, tem um astral muito bom, bem legal. Na rodada do fim de semana da Série B, a Ponte Preta venceu o CRB na reestreia do treinador Gilson Kleina e o Guarani acabou sendo derrotado em Sorocaba. Aos 48 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta, Luizão subiu mais que todo mundo e fez o único gol da partida. Que castigo final! São Bento 1, Guarani 0. E no sábado, a Ponte Preta encerrou o jejum de 8 partidas. Após cobrança de escanteio, André Luiz, no primeiro pau, desviou de cabeça e fez o único gol da partida. Para espantar a zica, final, Ponte Preta 1, CRB 0. Começando pelo Guarani, derrota inesperada e que não poderia acontecer. O São Bento está na parte de baixo da tabela, a torcida do Guarani deu um show nas arquibancadas, invadiu a cidade de Sorocaba, dividiu o estádio metade a metade com os mandantes, então pelo menos o empate teria que trazer para Campinas. O Bugre terminou a rodada na 5ª colocação, só que a 3 pontos do G4. E no sábado, com menos de 2 mil torcedores, a Ponte Preta, olha só, sofreu, não jogou bem, mas na base da insistência, da raça, venceu por 1-0 a equipe do CRB. Terminou a rodada na 10ª colocação e está a 9 pontos da zona de rebaixamento e a 8 do G4. Volta a jogar na sexta-feira, fora de casa, de novo contra uma equipe de Alagoas, só que agora o CSA. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao 12:30, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.